São Paulo venceu o Flamengo de virada ontem na primeira rodada do Brasileirão e teve polêmica no finalzinho da partida. De janeiro a dezembro, um ano inteiro de Brasileirão. Só não sei se o São Paulino tá achando isso bom ou ruim. E o São Paulo, hein, menino? Tá difícil. Começo de temporada complicado. Final da temporada passada também foi ruim. O Crespo falou na última entrevista que é 45 pontos no Brasileirão. É mais ou menos por aí mesmo? Tem que ser. Começa daí e depois a gente vê depois. Mas torcedor é torcedor e o sonho ainda está vivo. Sem exageros. Hoje aqui o São Paulo, um 3-0 no Flamengo, tá bom. 1-0 já tá ótimo. E 2-1, fica bom? Fim de papo! De virada! 2 para o São Paulo, 1 para o Flamengo, que sai de campo inconformado. Vamos começar do segundo tempo, porque no primeiro não teve nada. Flamengo saiu na frente com Plata nessa ajeitada nojenta do Pedro. Numa bola espetacular do Pedro, e o Gonçalo Plata domina. Só dá um totozinho de canhota para tirar o goleiro do São Paulo. Logo depois, Luciano, sempre ele, deixou tudo igual. De uma cabeçada impecável para empatar o jogo no Morumbi. E o Danielzinho virou. O primeiro gol, que é sempre marcante, Danielzinho. É muito importante, assim, né, individualmente fazer gols, mas para mim o mais importante é a vitória do time, né, o time conseguir vencer. Que no momento contra um rival como Flamengo, campeão de América, campeão de Brasileirão, campeão de tudo, acho que o time se comportou realmente bem. Se o Campeonato Brasileiro terminasse hoje, o São Paulo só não seria campeão pelo saldo de gols. É brincadeira, né, gente? Mas vamos deixar o torcedor são paulino curtir um pouco esse momento, até porque ele não tem um minuto de sossego em 2026. No fim de semana já tem clássico contra o Santos pelo Campeonato Paulista e o time tá assim, ó, colado na zona de rebaixamento. Sim, acho que são duas coisas diferentes. Paulista, neste momento temos 3 jogos, 2 no Morumbi e fora de casa com último classificado. Sou confiante. Ah, já tava esquecendo aqui. No último lance, a Arrascaeta ficou reclamando de pênalti nessa jogada. O Arrascaeta tá desesperado. O VAR não deu e o juiz apitou o fim de jogo. O juiz tá tirando um cartão e acho que é vermelho pro Jorginho. Pro Jorginho. E a gente sai daqui sem os 3 pontos, faz parte do futebol, mas a gente continua passando o futebol brasileiro com essa arbitragem. Um misto de alívio e alegria no Morumbi. Vocês viram o gol deles, é pura qualidade. A gente não desistiu, a gente continuou correndo, acreditando, e graças a Deus a gente ganhou os 3 pontos que era de suma importância hoje. Primeira rodada do Brasileirão, primeira vitória. Santos faltavam 45 pontos, agora só faltam 42. Melhores odds, beleza? Vamos para as informações? Pois é, galera, como eu falei, é histórico, né? Lucas Paquetá no Flamengo se torna a contratação mais cara da história do Flamengo. Vamos lá. Vou trazer o top 10, tá? Lucas Paquetá, 260 milhões de reais. Gerson, 168,8 milhões de reais. Vitor Roque, 162,1 milhões de reais. Samuel Lino, 150,7 milhões de reais. Danilo, Botafogo, tá? 143,3 milhões de reais. Pedro, Flamengo, 138 milhões de reais. Teves, Corinthians, 136,5 milhões de reais. Almada, Botafogo, 130,8 milhões de reais. Edmundo, na época Vasco, 128,1 milhões de reais. E para fechar o top 10, Gabigol pelo Flamengo, 126 milhões de reais. Eu acho a contratação do Lucas Paquetá, depois do Romário, a mais impactante. E quando eu falo contratação, comprar. Flamengo, o clube tirar dinheiro do bolso e comprar um outro jogador. É óbvio que tem jogadores, reforços de mais peso, Ronaldinho Gaúcho no Flamengo, Ronaldo no Corinthians, enfim, Adriano voltando também, vários aí a gente pode citar, mas de compra sim, Lucas Paquetá, na minha opinião, só fica atrás da chegada de Romário ao Flamengo em 1995. E eu sei que muita gente está me perguntando aí, Paquetá chega quando? Vamos lá.
Enquanto a gente grava esse vídeo aqui, os representantes do Paquetá estão buscando licença para o avião fretado desembarcar no Rio de Janeiro, no Galeão. O Flamengo tem a informação que ele chega nessa quinta-feira, no fim da manhã, perto da hora do almoço, vai chegar o Galeão. Pelo menos até a gravação desse vídeo está sendo... A logística é essa. E aí ele vai chegar e vai direto para a clínica, realizar exames médicos, depois vai ao Ninho do Urubu, finalizar os exames médicos e assim começa os trabalhos pelo Flamengo. O Flamengo trabalha para ter o Lucas Paquetá já no domingo na Supercopa do Brasil contra o Corinthians. E quando eu falo ter Lucas Paquetá, é ter pelo menos ele relacionado. Se vai ser titular ou não, gente, pô, não tem como saber. O jogador ainda tá lá na Europa, ainda vai chegar aqui ao Rio de Janeiro, não tem como eu chegar para vocês e falar, não, ele vai ser... Na boa, é tentar prever o futuro, e eu não gosto de fazer isso, vocês sabem muito bem. Mas a ideia do Flamengo é tê-lo contra o Corinthians na Supercopa do Brasil, que será disputada nesse domingo, 4 horas da tarde, em Brasília. Vamos falar agora de Michael... Ou vocês querem saber mais? Não tem mais muita coisa que falar do Paquetá. Agora, enfim, o anúncio. Calma, a gente sabe que anúncio é só depois dos exames médicos. Contrato de 5 anos, não tem mais muito o que falar do Paquetá, é apenas segurar a ansiedade para vê-lo em campo. Número de camisa, a pessoa acabou de responder. Eu perguntei, você já sabe qual número o Paquetá vai usar no Flamengo? A pessoa respondeu não, então ainda não está definido. E a gente vai trazendo todas essas informações para vocês. Michael, o que falta para o Michael dizer adeus? Falta ele querer, porque entre Flamengo e Al Ula FC da Arábia Saudita, clube que a gente trouxe recentemente aí, que está fechando a contratação do Michael, tá tudo certo entre Flamengo e Al Ula. Saída em definitiva do Michael, o Al Ula ia adquirir em definitivo ali o Michael. Falta o Michael se acertar com esse clube saudita. Uma pessoa até brincou aqui, ó, sobre Michael não tem como eu dizer nada, porque a todo momento muda. Ele já se despediu do Flamengo pelo menos 2 vezes, então é esperar. Falta o Michael querer. O Flamengo não vai fazer esforço para ficar com o Michael, pelo contrário. Agora, gente, digamos que ele não aceite a proposta ou não chegue a um acordo com o clube da Arábia Saudita. O Flamengo nada pode fazer, tem um contrato. Vocês podem reclamar com quem fez o contrato. O jogador ele tem o direito de não querer aceitar uma outra proposta. Não adianta. Mas, nossa, ele não vai ser usado. Beleza, o Pablo, o zagueiro, ficou 1 ano no Flamengo treinando em período alternativo. E ó, para ele, tanto fez, tanto faz. Não tem como julgar o jogador. Cada um sabe o que é melhor para si. E o Michael é até relacionado, eventualmente. Ele pelo menos treina com o grupo. O Pablo nem treinava com o grupo, era horário diferente. Então, no caso do Michael, se ele entender que não é uma boa para ele, ele não vai. E você não pode obrigá-lo. Por mais que você vire para ele e fale, ó, você não vai ser tão usado. Tem jogador que prefere ir para outro clube. O Fabrício Bruno chegou, ouviu que não ia ser tão utilizado, que não seria titular, falou, então eu prefiro ir para o Cruzeiro. Pronto. Chegaram ao bem bolado ali, negócio feito. No caso do Michael, você não pode obrigá-lo. Ele tem contrato com o Flamengo até 2028. E, enquanto fechava a operação de Lucas Paquetá, por telefone, inclusive, elogia o José Boto, hein? Fechou mais uma contratação sem viajar, por telefone. Eu vi vários criticando o José Boto, vários. Tem que elogiar também, hein? O cara tá fazendo um grande trabalho, fez uma grande contratação, uma enorme contratação, muda o patamar. Nós estamos vendo o Flamengo mudar de patamar, in loco. Nós só teremos noção do que o Flamengo está fazendo daqui a alguns anos. É um absurdo. Parabéns ao José Boto e toda a diretoria do Flamengo por essa contratação. Repito, sem viajar, hein? Enquanto fechava por telefone, o Flamengo se reunia lá em São Paulo por um outro jogador, porque o Flamengo não quer parar em Lucas Paquetá. Marcos Antônio. O Flamengo teve uma reunião lá em São Paulo, na capital paulista, local do confronto com São Paulo, nessa quarta-feira, para falar sobre Marcos Antônio, que pertence ao São Paulo. O Flamengo sabe que será difícil, o Flamengo sabe que o São Paulo não quer vender o jogador, mas o Flamengo aposta, sabe em quê? Adivinha? Na vontade do jogador. E tem uma frase famosa do Marcos Mota, que por coincidência hoje é VP jurídico do Flamengo.
Quem controla o jogador, controla a operação. O Paquetá só está vindo para o Flamengo por conta da vontade do Paquetá, e o West Ham soltou um comunicado oficial para dizer isso, que não queria vender o jogador, mas pesou a vontade do jogador. No caso do Marcos Antônio, é a mesma coisa. O São Paulo está vivendo uma crise absurda, e o Marcos Antônio está vendo uma grande oportunidade surgir para ele. Ser contratado pelo Flamengo, assinar um contrato longo com o Flamengo, disputar títulos com o Flamengo, aprender muito com o Felipe Luiz. E no São Paulo a gente sabe como é que tá. Treinador dizendo que vai entrar no Brasileiro para brigar para não cair, fazer 45 pontos. Presidente que entrou agora porque o outro presidente sofreu impeachment, discordando do Crespo. Empresário de jogadores famosos lá de São Paulo, empresário do Lucas Moura, indo publicamente nas redes sociais reclamar de São Paulo. Está uma crise danada dentro e fora de campo no São Paulo, e o Marcos Antônio tem essa proposta em mãos e ele quer ir, tá? Ele quer ir. Os empresários estão conversando com o São Paulo para tentar viabilizar o negócio. Uma situação difícil, porque a torcida é totalmente contra, e a gente sabe que dirigente toma muitas decisões baseadas em repercussão de rede social, e o São Paulo está com muito medo de vender o Marcos Antônio ao Flamengo e a torcida cair em cima e a crise aumentar ainda mais. Então, galera, por falar nisso, eu tenho até informação de São